O tema da nossa aula de hoje é feudalismo e a habilidade é desenvolver a compreensão dos elementos socioculturais que constituem as identidades a partir do estudo de questões de alteridade. Então, para começar, a gente tem um trechinho aí que diz o seguinte, né? Entre os séculos 5 e 9, a Europa Ocidental sofreu uma série de transformações que possibilitaram o surgimento de uma nova maneira de pensar, agir e se relacionar. Né, o que a gente vai ver sobre o mundo medieval. De modo geral, essa nova estrutura do mundo feudal se vinculou a duas experiências históricas simultâneas: a crise do Império Romano e as invasões bárbaras. Então, a gente vai ver que o mundo feudal ele tem muito das tradições, tanto romanas quanto germânicas, né? A economia teve suas atividades comerciais retraídas, as moedas escassearam e perderam um valor significativo, e a agricultura passou a ser de subsistência, né? Então, produzir só o necessário para se consumir, não ter excedente. A crise do Império Romano favoreceu um processo de ruralização das populações, que não mais podiam empreender atividades comerciais em razão das constantes guerras promovidas pelas invasões bárbaras, e a crise dos centros urbanos estabelecidos durante o auge da civilização clássica. Assim, podemos concluir que o feudalismo foi um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política, né? Então, eu destaquei aí alguns pontos, né, em relação ao mundo medieval que se forma aí, né, com o feudalismo. E a gente tem, né, na formação do feudalismo, ele vem da crise do Império Romano e das invasões bárbaras, né? E as características são: as moedas perdem o valor, as atividades comerciais elas vão diminuir consideravelmente, a população passa a ser uma população muito mais rural do que urbana, né? Porque os centros urbanos aí também eles vão se escassear significativamente, e a economia passa a ser de subsistência e não uma produção para atividades comerciais, ok? O feudo como propriedade, né? Então, o que seria aí essa ideia do feudo, né? Era formado ali, pelo manso senhorial, que são as terras cuja produção era destinada ao senhor feudal. Então, eram as terras ali que pertenciam diretamente ao senhor feudal, e o servo trabalhava ali, a produção gerada ali ia para o senhor feudal, né? O manso servil, que eram as terras cuja parte da produção era destinada ao senhor feudal em retribuição ao direito do uso da terra, tá? Então, aqui, o manso servil, uma parte da produção ia para o senhor feudal como pagamento pelo uso da terra. E as terras comunais, que aí já eram os bosques e as pastagens, né? Terras aí de todos. O feudo como instrumento de poder. Então, como a gente falou ali no início, né, o feudalismo ele vem das tradições tanto romanas quanto germânicas, né, e a própria ideia aí do feudo, ela está baseada dentro dessas duas tradições, né. Então, na Roma antiga, um benefício, né, que um substantivo latino beneficium, que significa benefício, era a entrega vitalícia de uma faixa de terra a alguém como recompensa pelos serviços prestados, originalmente ao Estado. Então, a gente viu muito isso em relação aos generais, né, que surgem ali em Roma. Então, um serviço prestado, ele era retribuído com a doação de uma faixa de terra aí. E, em complemento disso, a gente tem a tradição germânica, que era baseado ali no comitatus, né, que era fidelidade. Então, na verdade, como é que estava organizada essa ideia, né, do feudalismo? A gente tinha a figura do senhor feudal, que era o suzerano, que ele doa as terras, né, ou o feudo pode ser também, por exemplo, um direito de cobrar impostos, né, mas normalmente, geralmente, as terras, o senhor feudal como suzerano doa uma faixa de terra, e o cavaleiro, sendo o vassalo, ele retribui jurando fidelidade ao senhor e prestando serviços. Então, o suzerano doa o feudo, o vassalo, e em troca disso, jura fidelidade a esse suzerano, né? Então, baseada aí nas tradições tanto romanas quanto germânicas. A sociedade feudal, né? Como que ela estava ali dividida? A gente tinha lá no topo da pirâmide, né, da sociedade, o clero. Então, a gente percebe aí que é uma sociedade estamental e hierarquizada. Então, quando a gente fala do topo da pirâmide, a gente está falando ali do grupo que tinha o maior número de privilégios. E quando a gente fala que é uma sociedade estamental aí, né,
a gente entende que não há mobilidade social. Então, quem nasce na condição de servo não tem como ascender à condição de nobre, por exemplo, né? Então, lá no topo da pirâmide, a gente tinha o clero, né? Que eram os representantes de Deus, e numa sociedade que vai se mostrar extremamente religiosa, né? Durante o período da Idade Média, o clero ganha cada vez mais destaque. Abaixo, a gente tinha a nobreza, que era formada pelos senhores feudais e pelos cavaleiros, né? Então, esses dois grupos aí que ficavam com os privilégios dentro da sociedade. E aí a gente tinha os servos, né, que eram os que de fato trabalhavam para sustentar esses outros dois grupos. E lá na base, né, da pirâmide abaixo dos servos aí a gente tinha a figura dos vilões, que aí eles estão, entre aspas, fora, né, desse sistema todo aí do feudalismo, né? Então a gente vai ver mais para frente que a sociedade feudal ela basicamente se dividia em 3 grupos, e os vilões é como se eles estivessem à margem dessa ideia, né? Eles não faziam parte desse sistema todo. Então, eles não tinham nenhum tipo de privilégio, mas eles também não tinham nenhum tipo de obrigação dentro dessa sociedade. Então, as obrigações do servo, né? Já que o servo era quem trabalhava, quais eram as suas obrigações ali? Então, a talha, né? Parte da produção do manso servil era destinada para o senhor feudal, como a gente viu, como pagamento pelo uso da terra. A corvéia, que é o trabalho compulsório no manso senhorial, então uma parte, né, do período de trabalho do servo tinha que ser dedicado a ser trabalhado no manso senhorial. As banalidades, que era a taxa para a utilização dos equipamentos do feudo. Então, além, né, da terra ali, existia, por exemplo, a necessidade de usar pontes para ir de um lugar ao outro, moinho, forno e tudo mais. E tudo isso precisava ser pago, né? Não pertencia ao servo. A mão morta, que era a taxa paga pela família do servo falecido para continuar a viver e trabalhar no feudo. E o dízimo, que era a contribuição para a igreja, né? Então, essas eram as obrigações do servo. E aí a gente tem aí uma frase, né, do bispo de Lyon, que diz o seguinte: a casa de Deus que acreditam una está, portanto, dividida em 3. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Né? Então, o que o bispo Aldaberon aí quis dizer, né? A gente tinha aqui uns oram, né, que seria o clero. Uns batalham seriam os cavaleiros aí ligados à nobreza, né? E os que trabalham, os servos, porque em todo esse modelo aqui, os únicos que trabalhavam para sustentar toda essa sociedade eram exatamente os servos, né? E qual era a função aí do clero na Idade Média, né? Dos que oram? O clero era responsável pela produção intelectual e cultural no mundo medieval. Então, tudo que é produzido culturalmente e intelectualmente aqui durante a Idade Média é produzido pelo clero, né? Os membros ali da Igreja Católica. Lembrando que nesse período aqui ninguém nem era alfabetizado, né? Para que houvesse uma produção cultural fora e ligado fora dos domínios ali da igreja, e até porque os servos eles estavam totalmente, o tempo deles estava totalmente dedicado ali ao trabalho. E aí é crise no mundo feudal, né, a partir do século IX. Lá no começo a gente viu que essa ideia do mundo medieval vai principalmente até o século IX, e aí a partir do século X a gente tem o início da crise nesse mundo, né? Então, quais são as características da crise no mundo feudal? A diminuição de terras, a diminuição das guerras. Então, vai chegar um período ali que não tem mais pelo que batalhar, não tem mais por que fazer guerra, então essas guerras elas vão diminuir, e isso vai gerar o quê? Uma nobreza guerreira ociosa, porque a função da nobreza guerreira era guerrear. Sem guerras, essa nobreza não tem muita função, né? O ferro, que também era destinado, né, aos armamentos ali de guerra, com a diminuição dessas guerras, passa a ser matéria-prima para a fabricação de ferramentas agrícolas, né? Então, as ferramentas que até então utilizadas no campo eram feitas de madeira, né? Com o excedente aqui desse ferro, que não era mais utilizado em guerras, esses instrumentos o ferro passa a ser matéria-prima para os instrumentos agrícolas, né? A produção agrícola, maior quantidade em menor tempo, até pela própria evolução, né, das ferramentas aí de trabalho.
E as consequências é o aumento populacional, né? Porque a gente não tem mais guerra, a consequência é a população crescer. O esgotamento do solo, porque começa a se plantar muito em excesso, e isso vai fazer com que o solo comece a se esgotar, é necessário procurar soluções para isso. Crises de abastecimento, porque a gente tem mais gente para comer, então começa a faltar comida, né? E a violência no feudo, né? Praticada pelos cavaleiros ociosos, que não tinham guerras para participar, eles começam a praticar violência ali mesmo, internamente, né? E quais seriam as soluções, né, para essa crise? As inovações técnicas, então a gente vai ter a criação de várias inovações aí para aumentar, né, a produção agrícola. Então, a charrua, que é esse arado aí de tração animal que vocês estão vendo na imagem, né? A utilização, no caso, do animal para fazer isso, o moinho de água, a drenagem de pântanos, derrubada de florestas, né, para aumentar a área de plantio ali, e o sistema trienal, né, que é o que a gente vai ver aqui na sequência. O sistema trienal, ele vai funcionar dessa maneira aqui, né, a área cultivável ela vai ser dividida em 3 partes. Então, só para a gente entender aí, ó, no primeiro ano, trienal, porque esse sistema todo ele é feito de 3 em 3 anos, né? Então, no primeiro ano, ó, a gente tem aí a faixa em azul plantada com trigo, né? Essa mesma faixa que está com o plantio de trigo no ano 1, no ano 2 ela vai descansar. E no ano 3 ela vai plantar, vai ter a plantação de cevada, né? E assim consecutivamente. A parte que está no primeiro ano descansando, no segundo vai produzir cevada, no terceiro vai produzir trigo. Então, a gente vai ter uma rotação aí de culturas, né? E sempre uma dessas terras vai estar descansando dentro desse período de 3 anos. Então, isso aqui é para evitar o quê? Que houvesse o esgotamento do solo, né? Para evitar que áreas cultiváveis deixassem de ser produtivas, adotando um sistema em que não houvesse a cultura de um único produto e que tivesse um tempo para esse solo descansar, ok? Então, isso vai ajudar nessa questão aí do esgotamento do solo. O aumento populacional, né? As inovações técnicas na agricultura melhoraram a qualidade de vida da população, que trabalhava menos horas por dia e com o sistema trienal passou a ter acesso a uma maior variedade de alimentos. Com uma alimentação balanceada, a saúde melhorou e a expectativa de vida se estendeu. Além disso, a diminuição das guerras em territórios feudais também contribuiu para a queda da mortalidade na Europa Ocidental. Então, a gente vê aí mais gente sobrevivendo, né, à Idade Média aí. O surgimento dos burgos, né? Então, a gente vai passar a ter o quê? A produção de excedentes, que a gente viu que lá no início do feudalismo, a produção ela era só para subsistência, então não sobrava, né? Aqui começa a ter uma produção de excedentes. A parte da produção dos servos passa a ser destinado para a troca por outros itens, como ferramentas, tecidos, entre outros, né? Então, essa produção de excedentes vai começar a gerar um comércio baseado ali ainda na troca, né? A especialização do trabalho. Servos se dedicaram a outras atividades de forma exclusiva, como tecelão, carpinteiro e ferreiro. Então, as próprias inovações técnicas fizeram com que nem toda a mão de obra dos servos fosse necessária no campo, até pelo próprio crescimento populacional também, né? E muitos desses servos puderam se especializar em outra coisa que não o trabalho no campo. E o comércio, alguns servos passaram a se dedicar somente à troca de mercadorias, montando pequenas feiras nas vilas, né? E aí, para a gente entender aí esse termo, né, burguês. Para proteger a estrutura das feiras e também as vilas, foram construídos muros, que também as separavam do núcleo original do feudo, o castelo. As áreas ocupadas entre uma muralha e outra eram chamadas de burgos. Logo, os comerciantes e artesãos que ali viviam passaram a ser chamados de burgueses, né? Então, a gente percebe aí pela própria imagem, né? Um muro e depois um outro muro, né? Esse espaço entre os dois muros aí é exatamente os burgueses, né? Os burgos e aí os comerciantes que trabalhavam ali passam a ser chamados de burgueses. O poder da nobreza ameaçado. Outra tradição como a germânica que caracterizava o feudo como benefício era o comitatus, né, que a gente viu lá atrás. Então a gente tinha aí a figura do senhor feudal que doava a terra para o cavaleiro, que em troca jurava fidelidade para o senhor feudal.
Com a escassez de terras, manter os laços de suzerania e vassalagem dos feudos se tornou inviável, gerando uma grande quantidade de nobres sem terra, né? Então, com o passar do tempo aí, o próprio aumento populacional e tudo mais, começou a se faltar terras, né? O senhor feudal ele não tinha mais terras para doar, e sem ter essa terra para doar, ele acabava não conseguindo, né, adquirir essa fidelidade de volta. Então, muitos, por exemplo, senhores feudais, o pai ali tinha terra e aí os filhos mais velhos herdavam essa terra, os filhos mais novos não tinham acesso à terra. Então a gente vai ter aí essa grande quantidade de nobres, mas sem nenhum acesso à terra, né? Nobres de nascimento, mas sem terra. E aí, qual é a solução encontrada, né, para isso? As cruzadas. Então, as cruzadas, elas foram expedições militares que tinham como objetivo a retomada do acesso dos cristãos europeus a Jerusalém, que havia sido ocupada pelos turcos muçulmanos em 1071, né? Então, a gente tem a figura do Papa Urbano II, que convoca os cristãos aí para uma guerra contra os muçulmanos para reconquistar Jerusalém. Só que a gente vai ver que essas cruzadas, além desse sentido religioso, né, de reconquistar Jerusalém, que é uma terra sagrada para os cristãos, ela vai ter outras funções também, né? Então, em relação aos próprios nobres que a gente acabou de ver, né? As cruzadas, elas vão significar o quê? Conquista de novas terras. Então, tá faltando terra na Europa, vamos para o Oriente, né? Porque esses nobres que não tinham acesso à terra ali na Europa poderiam ter acesso à terra no Oriente, por exemplo, né? Para o clero, isso vai desviar a nobreza guerreira e sua violência. Então, lembra que a gente viu anteriormente o quê? Que os cavaleiros, sem guerras para participar, eles estavam praticando violência dentro do próprio feudo. E essa era uma maneira de desviar a atenção deles para um outro objetivo, né? Para os servos, lembrando que a gente está falando de uma sociedade extremamente religiosa, né? Que muitos acreditavam que se você nascia na condição de servo, você deveria trabalhar para pagar os seus pecados. Muitos servos participam dessas cruzadas nesse intuito, né? De purificar a alma dos pecados. E para os burgueses vai significar expansão comercial, né? Porque a partir dessas cruzadas, os europeus vão entrar em contato com rotas comerciais que até então não eram utilizadas pelos europeus. A primeira cruzada, ela vai de 1906 a 1099, ela vai ser bem sucedida, né? Vai resultar na formação de 4 estados cruzados, do norte para o sul, o condado de Edessa, o principado de Antioquia, o condado de Trípoli e o reino de Jerusalém, né? Então, essa primeira cruzada aí toma Jerusalém. A primeira, né? Só que aí isso vai ter várias reviravoltas, né? Então a gente vai ter muitas outras expedições aí das cruzadas. E aí tá em destaque para vocês a cruzada das crianças, né? Então entendeu-se na época que as cruzadas não estavam dando certo, porque precisavam-se de pessoas puras. Então vamos levar quem? As crianças. E não dá nem pra gente imaginar, né, uma questão dessa aí, que se era uma coisa difícil pros adultos, né, imagina para crianças. Por que as cruzadas fracassaram, né? Ao todo, foram 9 cruzadas promovidas pelos cristãos europeus que ocorreram entre 1096 e 1275. O objetivo de conquistar Jerusalém não foi alcançado, pois a maior parte do contingente dos cruzados era formado por servos, então eles não tinham nenhum tipo de armamento de qualidade, eles não tinham treinamento, né? Então a maior parte do exército estava bem mal equipada e bem pouco preparada. Havia superioridade militar das forças muçulmanas, né? E houve ingerência do papado para conter a truculência dos cruzados em diversas ocasiões, exercidas contra os próprios cristãos, né? Então, violência ali interna mesmo. E quais foram as consequências das cruzadas? Abertura de novas rotas comerciais, né, que a gente já comentou, a participação europeia no comércio do mar Mediterrâneo, antes dominado só por árabes e africanos, enriquecimento das cidades europeias devido às atividades comerciais e enfraquecimento do poder da nobreza, né? Então a gente vai ver aqui as cruzadas, elas vão possibilitar exatamente esse fortalecimento do comércio e a decadência dessa própria nobreza aí, né? Ok?